Fala galera, eu sou o psicólogo Bruno, sou professor e quero falar com vocês sobre as eleições deste domingo. Se você, assim como eu, ama a cidade em que você vive, quer o melhor para ela, você precisa escolher seus candidatos com base nas propostas que eles têm para apresentar e não baseado apenas nos discursos hipócritas ou alienantes deles. Fique atento a discursos que são suspeitos, como por exemplo o candidato que só fala de Deus e não apresenta proposta nenhuma. Significa que ele não sabe o que fazer se ele for eleito e vai provavelmente largar na mão de Deus. Então não caia nesse tipo de conversa. Outra coisa, pessoas ou candidatos que colocam outros grupos ou pessoas como inimigos. Isso não é uma postura de pessoas que possam exercer algum cargo político. Isso é uma postura de líderes ditadores. A gente não deve dar o nosso voto ou facilitar para que essas pessoas entrem no poder ou acessem o poder ou tenham poder. Né? Então, se a pessoa ela tem um discurso que separa as outras pessoas, que divide grupos, que marginaliza alguns grupos, significa que essa pessoa não é alguém que vai cuidar do povo. Então, fuja dessas pessoas também. Fique atento também aos eleitores ou cabos eleitorais de determinados candidatos. Se esse candidato estimula e faz com que essas pessoas se tornem alienadas, é sinal de que algo está errado também. Então fique atento a isso. Tem muito candidato por aí que aliena pessoas e que tornam essas pessoas escravos do seu processo ideológico absurdo, né? Então, se a pessoa que vota num determinado candidato ela tem um pensamento mecânico, ela não pensa por si só, ela não aceita questionamento, ela não aceita dúvida, ela não aceita qualquer pessoa que seja diferente ou pense diferente, ela tem um desprezo enorme por quem é diferente, ela não aceita o contraditório, né? Ela tem uma postura radical, né? E vê aquela verdade daquele candidato como um dogma, uma verdade que não pode ser questionada, fuja desse candidato e fuja dessa pessoa também, porque esse candidato não tem interesse em fazer o bem para a população, ele tem interesse em atender os seus próprios desejos, vontades e caprichos, tá? Espero ter ajudado vocês, vamos contribuir para que nesse domingo a gente eleja pessoas preocupadas com a população de verdade e não preocupadas em tirar proveito da política. A gente precisa superar essa fase, a gente precisa fazer o nosso país melhorar e a gente começa fazendo isso nas nossas cidades, com as câmaras municipais e com os prefeitos.